Evangelho de João, capítulo 19, versículos 16 ao 30. O sangue que liberta. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito como relatada em Êxodo 12, do 1 ao 30. Na noite em que o Senhor passou ferindo os primogênitos dos egípcios, mas poupando as casas marcadas com o sangue do Cordeiro. O povo de Israel foi liberto da escravidão naquela noite. Deus, por meio de Moisés, ordena que cada família israelita sacrifique um cordeiro sem defeito e aplique o sangue nos batentes das portas. Naquela noite, o anjo da morte passaria por toda a terra do Egito e apenas os lares marcados com o sangue seriam poupados. Aquela foi a noite da libertação. O povo que por séculos viveu escravizado estava finalmente saindo para a liberdade, guiado por Deus. Séculos depois, em Jerusalém, no tempo da Páscoa, um novo cordeiro, o Cordeiro de Deus, era oferecido, não por uma família, mas por toda a humanidade. Jesus, o Filho de Deus sem pecado, foi crucificado durante a Páscoa. Seu sangue agora não cobre as portas das casas físicas, mas os corações daqueles que creem nele. E não só marca nossas vidas, mas nos livra da condenação eterna. Cristo morreu em nosso lugar e por causa de seu sacrifício não somos mais escravos do pecado nem da morte. Assim como o sangue nos umbrais trouxe libertação da morte física, o sangue de Cristo traz libertação e salvação da morte espiritual. No Calvário, a justiça e a misericórdia de Deus se encontraram. A cruz é um novo umbral e o sangue de Jesus é a nossa marca de salvação. A Páscoa bíblica não é apenas uma lembrança histórica, é um convite à redenção. O Cordeiro de Êxodo foi uma sombra do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em nossa caminhada,
É essencial lembrar que não fomos libertos por boas obras ou por religião, mas unicamente pelo sangue de Cristo. Em um mundo que busca soluções rápidas, precisamos redescobrir a profundidade da cruz. A morte de Jesus nos chama ao arrependimento, à gratidão e à transformação. Assim como os hebreus prepararam a saída com urgência, devemos viver como quem foi liberto, em santidade, com propósito e com os olhos voltados para o reino de Deus. Isso também é uma urgência. A morte de Cristo é o cumprimento perfeito da Páscoa. Devemos nos lembrar de que não somos libertos por mérito próprio, mas pelo sangue de Jesus. Foi necessário que o povo tivesse fé no que Deus orientou a Moisés, pois o processo não era simples. Assim como os discípulos não entendiam o processo de Jesus, às vezes também não entendemos o nosso. Que nossa resposta à cruz seja gratidão e entrega total. Em um mundo sedento por liberdade, temos em Cristo a verdadeira libertação do pecado, da culpa e da morte. Oremos. Pai, louvo o teu nome pela libertação que encontro em Jesus. Obrigada porque o sangue do teu Filho foi derramado por mim, livrando-me da morte eterna. Que eu jamais trate de forma superficial o sacrifício da cruz. Senhor Deus, obrigada por Jesus, o Cordeiro perfeito. Obrigado por sua morte na cruz que me trouxe perdão e vida eterna. Ajuda-me a viver como uma pessoa redimida, marcada por teu amor, proclamando ao mundo que há esperança, perdão e vida no Cordeiro de Deus. Que eu possa falar com alegria que o sangue de Jesus me libertou e que minha família seja um reflexo dessa minha libertação. Em nome de Jesus. Amém.